Olá! Hoje iremos fazer uma pequena abordagem a respeito do último ladrão da alegria, a ansiedade. Nos vídeos anteriores nós tratamos a respeito de 3 outros ladrões da alegria: as circunstâncias, as pessoas e os bens materiais. O apóstolo Paulo trata deste assunto em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu quero chamar a sua atenção para o que Paulo diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu preciso que você entenda que nós temos na palavra do Senhor uma ordem expressa, um mandamento, um preceito de que nós não podemos viver imersos na ansiedade. Quando vivemos assim, estamos vivendo na contramão daquilo que Deus deseja para nós. Não estamos vivendo em conformidade com a palavra do Senhor quando nos deixamos dominar pela ansiedade. Segundo o psicólogo Rollo May, a ansiedade é um dos problemas mais urgentes dos nossos dias. Ela foi denominada, segundo ele, a emoção oficial da nossa época. Vivemos numa sociedade em que as pessoas estão com os nervos à flor da pele. O estresse, a fadiga, a falta de paz são marcas registradas do homem moderno. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que, abre aspas, a ansiedade é o fenômeno psicológico mais difundido de hoje. É um sentimento de apreensão, mal-estar, tédio, preocupação, angústia e medo. A pessoa ansiosa vive roendo as unhas, perturbada, aflita, envolta em um denso nevoeiro, mesmo que a tempestade ainda não tenha chegado. A pessoa ansiosa sofre antecipadamente. O problema ainda está a milhões de quilômetros dela e ela já está curtindo sua dor. Fecha aspas. A ansiedade excessiva, muitas vezes, faz com que a pessoa sofra sem necessidade, pois sofre com antecedência por um problema que poderá nem acontecer. A palavra preocupação na língua original traz a ideia de estrangulamento. Então, é algo muito sério. A ansiedade é um problema muito sério. Traz a ideia de estrangulamento. Não há dúvidas de que a ansiedade, com raras exceções, é um subproduto da incredulidade, da incapacidade de crer que Deus está no controle. Portanto, a ansiedade é uma visão distorcida que só olha para a fraqueza humana, sem considerar o poder absoluto de Deus. É Deus quem configura todos os acontecimentos. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, fala sobre 2 tipos de ansiedade: a ansiedade quanto ao passado e a ansiedade quanto ao futuro. No capítulo 3, versículo 13 da carta que eu me referi, ele diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, seguindo a orientação do apóstolo Paulo, eu não posso ficar remoendo os traumas vividos no passado. Eu não posso viver em função dos males que experimentei no passado, mas eu preciso avançar para as coisas que diante de mim estão. O que importa agora é o presente. O que importa agora são as coisas que eu poderei viver. Não andeis
ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Devemos admitir que o desconhecido nos causa medo. Não podemos negar isto. O desconhecido nos causa medo. As perguntas básicas são muitas. Por exemplo, onde morar? Onde estudar? Com quem me casar? Ou como vou sobreviver? São perguntas que muitas vezes nos estrangulam. O reverendo Hernandes elenca algumas causas relacionadas com a ansiedade do futuro. Vejamos, a primeira causa da ansiedade relacionada com o futuro é o pavor de ficar doente. Muitas pessoas ficam angustiadas só em pensar na possibilidade de ficarem enfermas, prostradas, acamadas. A segunda causa da ansiedade é o conflito. Um dos grandes dilemas da maioria das pessoas é não saber o que será de suas vidas. Isto causa medo. A terceira causa da ansiedade é o medo. O medo é mais que um sentimento, é um espírito. O apóstolo Paulo nos diz em sua segunda carta a Timóteo que Deus não nos tem dado espírito de medo. A quarta causa da ansiedade são as necessidades insatisfeitas. Quando falhamos em satisfazer nossas necessidades, ficamos extremamente ansiosos. Então, o que fazer para sermos curados dos males que nos são infligidos pela ansiedade? O que fazer? O reverendo Hernandes nos apresenta um receituário. Vejamos. Primeiro remédio: orar corretamente. Para sermos libertos da ansiedade, precisamos aprender a orar corretamente. A oração é o meio que o próprio Deus estabeleceu para conceder suas bênçãos a nós. Não devemos orar mecanicamente, com vãs repetições, mas rasgar o coração diante daquele que pode não apenas nos ouvir, mas também atender às nossas petições. Segundo remédio: pensar corretamente. Segundo remédio é pensar corretamente. Nossas maiores guerras são enfrentadas na área do pensamento. Os conceitos determinam o comportamento e os sentimentos. Ouvimos com muita frequência as pessoas dizerem que mente vazia é oficina do diabo. Portanto, ocupe sua mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro e amável, diz o apóstolo Paulo. Então preencha todas as lacunas de sua mente com esta orientação do apóstolo Paulo. Terceiro e último remédio: agir corretamente. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9, diz que o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Não basta conhecimento, é preciso obedecer, é preciso obediência. E para concluir nossa breve meditação, eu quero chamar sua atenção para algo muito importante. Sempre que alguém ousar confiar em Jesus, poderá experimentar também a alegria de uma vida plena, abundante, perene. Portanto, se você quer se livrar dos ladrões da alegria, permita que Jesus Cristo
dirija, conduza sua vida. Permita que Ele conduza os seus passos. Deposite todas as suas esperanças em Jesus. Descanse nele e Ele concederá paz ao seu coração. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém.